Existe um tipo de filho que frequenta a igreja desde criança, sabe citar versículos de cor, conhece todas as doutrinas adventistas. Esse filho consegue explicar o santuário celestial, entende as profecias de Daniel, sabe defender o sábado biblicamente. Nos olhos da congregação, essa família é um modelo. Nos olhos de Deus, pode estar caminhando para uma tragédia espiritual que poucos conseguem enxergar. Ellen White escreveu algo que deveria fazer cada pai adventista perder o sono. Ela disse que muitos dos que parecem ser pilares na igreja cairão quando a crise final chegar. Não estranhos, não pessoas de fora, mas exatamente aqueles que pareciam mais seguros, mais preparados, mais instruídos na verdade. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. Essas pessoas não cairão por falta de conhecimento doutrinário. Elas cairão porque esse conhecimento nunca desceu da cabeça para o coração. Porque elas construíram uma fortaleza de religiosidade sem nunca experimentar o que significa morrer para si mesmo e viver em Cristo. Você já parou para pensar nisso? É possível criar filhos que sabem tudo sobre Deus, mas não conhecem Deus. Filhos que entendem cada detalhe da marca da besta, mas nunca choraram aos pés de Jesus por causa de seus próprios pecados. Filhos que podem pregar um sermão inteiro sobre santificação, mas nunca passaram uma noite inteira lutando com Deus em oração. E o mais perturbador, são exatamente esses filhos que estarão em maior perigo quando a porta da graça se fechar. Hoje vamos falar sobre o paradoxo mais perigoso da Igreja Adventista moderna. Vamos expor como famílias inteiras, com as melhores intenções, estão produzindo uma geração de crentes nominais disfarçados de adventistas fervorosos. E vamos revelar o que acontecerá com essas famílias quando os eventos finais começarem a se desenrolar. Porque Ellen White não estava brincando quando disse que a sacudidura revelará quem realmente está firmado na rocha. Imagine uma família adventista típica. Não estou falando de adventistas mornos. Estou falando daqueles que levam a sério cada detalhe da mensagem. O pai é ancião. A mãe ensina na escola sabatina. Os filhos estudam em colégio adventista. Eles têm culto familiar todas as manhãs. Ninguém toca em carne de porco naquela casa. O sábado é guardado com zelo, desde o pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Nada de televisão secular. Nada de amizades mundanas. Tudo é filtrado pela lente da verdade presente. Aos olhos da igreja, essa família é ouro puro. São os voluntários mais dedicados. Os primeiros a chegar e os últimos a sair. Se você perguntar para o pastor sobre eles, ele vai sorrir e dizer: "Ah, se toda a igreja fosse assim." Mas existe algo que nem o pastor, nem os irmãos, e muitas vezes nem os próprios pais conseguem ver. Existe um vazio crescendo silenciosamente dentro daquela casa. Um vazio que não aparece nas estatísticas da igreja. Um vazio que não é detectado nas reuniões administrativas. Um vazio que só será revelado quando a pressão real chegar. Os filhos sabem responder todas as perguntas da lição da escola sabatina. Eles conseguem citar Ellen White de memória. Mas quando estão sozinhos, quando ninguém está olhando, não existe uma conexão real com Deus. Existe apenas um hábito, uma rotina. Uma performance religiosa que foi tão bem ensaiada que parece genuína até para eles mesmos. E aqui está a pergunta que deveria abalar o coração de cada pai adventista. É possível criar filhos que nunca perderam uma programação da igreja, mas que também nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo? A resposta é sim. E está acontecendo em milhares de lares adventistas neste exato momento. Ellen White viu isso acontecer em sua própria época. Ela descreveu jovens que cresceram na igreja, que conheciam cada doutrina, que podiam debater teologia com precisão impressionante. Mas quando chegava o momento de escolher entre a aprovação social e a fidelidade a Deus,
eles desmoronavam. Não porque eram fracos, mas porque sua religião sempre foi externa, nunca interna. Ela escreveu sobre pessoas que tinham a forma da piedade, mas negavam o poder dela. E não estava falando de pessoas obviamente mundanas. Estava falando de membros batizados, frequentadores assíduos, conhecedores profundos da Bíblia. Pessoas que, em qualquer medida externa, pareciam estar prontas para o céu. Mas Deus não mede pela aparência. Ele mede pelo coração. E o coração pode estar completamente vazio, enquanto a vida externa parece completamente cheia. Pense comigo. Você já conheceu alguém que cumpre todos os rituais religiosos, mas não demonstra frutos do Espírito? Alguém que guarda o sábado, mas é crítico, duro, julgador o resto da semana? Alguém que estuda a Bíblia todos os dias, mas não tem paciência com os próprios filhos? Alguém que defende a verdade presente, mas não demonstra amor genuíno pelas pessoas ao redor? Esse é exatamente o tipo de adventista que Ellen White disse que cairá na sacudidura. Não porque eles eram ignorantes, mas porque eles confundiram conhecimento com conversão. Eles acharam que entender a doutrina era o mesmo que conhecer o Deus da doutrina. E agora, esses mesmos adventistas estão criando uma nova geração com a mesma religiosidade vazia. Estão transmitindo informação, mas não estão transmitindo transformação. Estão ensinando regras, mas não estão ensinando relacionamento. Estão formando teólogos mirins que nunca choraram por causa de seus pecados. É aqui que tudo se torna perigosamente claro. A família religiosa exemplar pode estar criando exatamente o tipo de filho que será pego completamente despreparado quando Jesus voltar. Não porque esse filho era rebelde, mas porque ele nunca foi realmente convertido. Ele apenas aprendeu a imitar piedade. Vamos ser ainda mais específicos. Vamos olhar para os sinais que ninguém percebe. Os sinais invisíveis de que existe um vazio espiritual crescendo debaixo de uma casca religiosa impecável. Primeiro sinal: o filho que sabe orar em público, mas não ora em particular. Ele consegue fazer orações lindas no culto familiar. Usa as palavras certas. Cita versículos nas orações. Impressiona os visitantes. Mas quando está sozinho no quarto, não existe vida de oração. Não existe luta. Não existe dependência. Porque a oração para ele é uma performance, não uma necessidade. Segundo sinal: o filho que conhece todas as doutrinas, mas nunca fala de Jesus. Ele consegue explicar a marca da besta em detalhes. Sabe diferenciar os chifres de Daniel 7. Entende a cronologia profética de Apocalipse. Mas quando você escuta ele falar, Jesus quase nunca aparece. É só doutrina. É só profecia. É só informação. Cristo está ausente da conversa, mesmo quando a conversa é religiosa. Terceiro sinal: o filho que obedece por medo ou tradição, nunca por amor. Ele não assiste televisão no sábado porque foi proibido. Ele não come carne de porco porque vai ser castigado. Ele vai à igreja porque é obrigado. Cada ato de obediência é externo, forçado, motivado por consequências ou pressão social. Nunca brota de um coração que ama a Deus e deseja agradá-lo. Quarto sinal: o filho que lê a Bíblia, mas nunca é transformado por ela. Ele cumpre o dever de ler os capítulos diários. Consegue resumir o que leu. Mas a palavra nunca penetra, nunca confronta, nunca expõe, nunca produz arrependimento real. É apenas um exercício intelectual, como ler qualquer outro livro. Quinto sinal: o filho que defende a verdade, mas não demonstra frutos do Espírito. Ele é rápido em apontar erros doutrinários dos outros, adora debater, gosta de provar que está certo, mas não tem mansidão. Não tem paciência. Não tem bondade genuína. A verdade está na cabeça dele, mas o Espírito Santo não está governando o coração dele. Se você reconheceu algum desses sinais, preste atenção no que vem agora.
Porque Ellen White disse algo que deveria fazer cada pai tremer. É mais fácil converter um pecador confesso do que restaurar alguém que tem a forma da piedade, mas nega o poder dela. Sabe por quê? Porque o pecador sabe que precisa de salvação. Mas o religioso vazio acredita que já tem tudo. Ele olha para sua lista de doutrinas corretas, seus hábitos religiosos impecáveis, sua reputação na igreja, e pensa: estou seguro, estou preparado, conheço a verdade. E é exatamente essa autossatisfação espiritual que o tornará uma vítima fácil na crise final. Você percebe o perigo agora? Não é o filho rebelde que preocupa mais. É o filho religioso que nunca foi convertido. Porque o rebelde pode acordar. Mas o religioso vazio já acha que está acordado. Você já viu isso acontecer? Um jovem que cresceu na igreja, participou de todos os programas, foi batizado na adolescência, conhece cada doutrina adventista. E de repente, quando sai de casa, abandona tudo. Desaparece. Para de congregar. Vive como se nada daquilo tivesse existido. E os pais ficam perguntando: onde foi que erramos? Fizemos tudo certo. Cultos pela manhã, cultos à noite, escola adventista, acampamentos, desbravadores. Fizemos tudo o que a igreja recomenda. Mas o problema não estava no que eles fizeram. O problema estava no que eles não perceberam que estava faltando. E essa ausência só fica visível quando a estrutura externa é removida. Quando o filho não está mais sob a pressão da casa. Quando não precisa mais manter as aparências. É aí que o vazio se revela. Ellen White escreveu sobre isso com uma clareza perturbadora. Ela disse que haverá pessoas que passaram a vida inteira na igreja, que ocuparam posições de liderança, que foram consideradas pilares e que no final serão achadas em falta. Não porque eram pecadores escandalosos, mas porque nunca foram verdadeiramente convertidas. E isso começa na infância. Começa quando os pais ensinam o filho a ajoelhar, mas não ensinam o filho a clamar. Quando ensinam as palavras da oração, mas não ensinam a necessidade da oração. Quando transformam a devoção em rotina mecânica em vez de comunhão viva. A criança aprende a fazer, mas nunca aprende a depender. Ela aprende a guardar o sábado, mas nunca experimenta o descanso em Cristo. Ela aprende sobre o santuário, mas nunca entra na presença de Deus de verdade. Ela aprende a profecia, mas nunca conhece o profetizado. E os anos passam. A casca religiosa fica cada vez mais dura, cada vez mais polida, cada vez mais impressionante por fora. Mas por dentro, nada cresce. Por dentro, não existe raiz. Por dentro, não existe vida. Deixe isso afundar na sua mente, porque esse é o problema invisível. Não é um problema de desobediência óbvia. Não é um problema de pecado escandaloso. É um problema muito mais sutil e muito mais mortal. É o problema de ter tudo certo por fora e Cristo ausente por dentro. Você consegue ter uma família que ora junta todos os dias e mesmo assim não conhecer a Deus. Você consegue frequentar a igreja fielmente por décadas e nunca ter se encontrado com Cristo. Você consegue guardar todas as regras e nunca ter experimentado o poder transformador do Espírito Santo. E esse tipo de cristianismo é justamente o que Satanás mais deseja produzir. Porque ele sabe que não consegue fazer a maioria dos adventistas abandonar as doutrinas. Não consegue fazer eles comerem carne de porco. Não consegue fazer eles trabalharem no sábado. Então qual é a estratégia dele? Deixar que eles guardem todas as doutrinas. Deixar que eles mantenham todas as aparências. Deixar que eles se sintam seguros na identidade adventista. Mas impedir que eles conheçam Cristo de verdade. Impedir que eles experimentem regeneração genuína. Impedir que eles tenham vida espiritual real. É a estratégia mais eficaz que existe. Porque um adventista que guarda as doutrinas, mas não conhece Jesus pessoalmente, é um adventista que vai cair quando a pressão vier.
quando a perseguição começar. Quando guardar a verdade custar algo real. Nesse momento, o conhecimento não vai sustentar. A tradição familiar não vai sustentar. A reputação na igreja não vai sustentar. O que vai sustentar é apenas uma coisa: uma experiência pessoal e viva com Cristo. Uma conexão real com Ele. Uma raiz profunda nele. E essa é a raiz que está faltando em tantas famílias adventistas hoje. Agora preste atenção nesta pergunta: como isso acontece? Como pais sinceros, dedicados, zelosos, acabam formando filhos com esse vazio interno. Não é por falta de esforço, não é por negligência. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente por causa do excesso de zelo mal direcionado. Acontece quando os pais colocam toda a energia na parte visível da religião e esquecem da parte invisível. Quando focam no comportamento externo e negligenciam o coração. Primeiro erro: substituir relacionamento com Deus por conhecimento sobre Deus. Os pais se esforçam para ensinar as doutrinas, compram materiais, estudam com os filhos, explicam as profecias, revisam os mandamentos. E acham que quanto mais informação os filhos tiverem, mais preparados estarão. Mas informação não transforma. Conhecimento não converte. Você pode encher a cabeça de uma criança com verdades bíblicas e o coração dela continuar completamente frio. Porque conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Jesus disse isso claramente. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônios. Não fizemos muitos milagres. E ele vai responder: nunca os conheci. Apartai-vos de mim. Pessoas que fizeram coisas espirituais impressionantes. Pessoas que tinham conhecimento. Pessoas que agiram em nome de Cristo, mas que nunca o conheceram de verdade. Isso pode acontecer com seu filho. Ele pode saber todas as respostas na escola sabatina. Pode ganhar todos os concursos bíblicos. Pode impressionar os anciãos com seu conhecimento doutrinário. E mesmo assim, nunca ter se encontrado pessoalmente com Jesus. Segundo erro: ensinar regras sem ensinar dependência de Cristo. Muitos pais adventistas são excelentes em estabelecer padrões. Não faz isso, não vê aquilo, não come isso, não vai naquele lugar. Não se mistura com aquelas pessoas. E os filhos obedecem, pelo menos enquanto estão em casa. Mas nunca entendem o porquê real por trás das regras. Nunca aprendem que a santidade não é apenas evitar o mal por obrigação, mas buscar o bem por amor a Cristo. Nunca descobrem que a vitória sobre o pecado não vem de força de vontade, mas de conexão com a videira. Então o que acontece? O filho cresce com uma lista de proibições na cabeça, mas sem poder espiritual no coração. Ele sabe o que não deve fazer, mas não sabe como vencer. Não sabe como depender de Cristo. Não sabe como andar no Espírito. E quando ele sai de debaixo da supervisão dos pais, quando ele está sozinho diante das tentações reais, ele não tem o que é necessário para resistir. Porque ninguém ensinou ele a buscar força em Cristo diariamente. Ninguém ensinou ele que santidade é relacionamento, não performance. Terceiro erro: dar exemplo de religião ritualística em vez de comunhão viva. Os filhos não aprendem apenas com o que os pais dizem. Eles aprendem muito mais com o que os pais são. E se os pais vivem uma religião mecânica, previsível, sem vida, os filhos vão absorver exatamente isso. Se o culto familiar é apenas cumprir tabela, se a oração é apenas recitar fórmulas, se a leitura bíblica é apenas marcar capítulos, se ir à igreja é apenas tradição social, se toda a vida religiosa da família é externa, os filhos vão aprender que cristianismo é isso, um conjunto de rituais vazios que se faz porque é esperado. Eles nunca vão ver os pais chorando em oração. Nunca vão ver os pais lutando espiritualmente. Nunca vão ver os pais dependendo de Deus, em desespero genuíno. Nunca vão ver a fé real sendo exercida no meio das crises.
O que eles vão ver é religião confortável, religião controlada, religião previsível. E vão aprender que é isso que Deus quer. Aparências mantidas, reputação preservada, tradições cumpridas. E quando eles precisarem de algo real, quando a vida desmoronar, quando as dúvidas vierem, quando a tentação apertar, essa religião de aparências não vai servir para nada. Quarto erro: proteger dos pecados óbvios, mas não ensinar como ter vitória através do Espírito Santo. Pais adventistas são geralmente muito bons em proteger os filhos de influências mundanas óbvias. Controlam o que eles assistem, monitoram as amizades, filtram o conteúdo. E isso não está errado. Mas muitas vezes param aí. Acham que se conseguirem manter os filhos longe do pecado visível, a batalha está ganha. Não percebem que existe uma guerra muito maior acontecendo no coração. Uma guerra que exige mais do que proteção externa. Exige capacitação interna. Os filhos precisam aprender como reconhecer a voz do Espírito, como resistir pensamentos impuros, como mortificar a carne, como renovar a mente, como confessar pecados escondidos, como buscar libertação quando caem, como se levantar quando falham. Mas se os pais só sabem construir cercas externas e nunca ensinam guerra espiritual interna, os filhos ficam espiritualmente fracos. Parecem protegidos enquanto estão dentro da bolha, mas são incapazes de lutar quando a bolha se rompe. E a bolha sempre se rompe. Cedo ou tarde, a vida vai expor cada jovem às tentações reais. E se ele não souber como buscar poder em Cristo, como clamar ao Espírito Santo, como vencer pela fé, ele vai cair. Você percebe o padrão agora? Todos esses erros têm algo em comum. Eles produzem cristianismo sem Cristo. Produzem religião sem regeneração. Produzem aparência sem essência. E Ellen White alertou repetidamente sobre esse perigo. Ela disse que a maior necessidade da igreja não é mais programas, mais atividades, mais conhecimento. A maior necessidade é de pessoas que tenham experiência pessoal e transformadora com Cristo. Porque no tempo do fim, quando a sacudidura vier, quando a perseguição começar, quando a verdade custar tudo, apenas aqueles que realmente conhecem Jesus vão permanecer firmes. Os outros, não importa quão corretas eram suas doutrinas, não importa quão perfeito era seu comportamento externo, não importa quantos anos passaram na igreja, vão cair. E é exatamente isso que nos leva ao ponto mais assustador de tudo: o destino profético que aguarda essas famílias. Porque Ellen White não deixou essa questão em aberto. Ela não apenas advertiu sobre o perigo da religião superficial. Ela revelou o que vai acontecer quando os eventos finais começarem a se desenrolar. E o que ela mostrou deveria fazer cada pai adventista perder o sono. Ela disse que quando a crise final vier, quando a marca da besta for imposta, quando a lei dominical for decretada, quando a escolha definitiva tiver que ser feita, muitos que pareciam ser os mais firmes na fé vão cair. Não os pecadores óbvios, não aqueles que nunca esconderam suas lutas, mas justamente aqueles que ocupavam posições de destaque, aqueles que eram respeitados, aqueles que pareciam pilares. E entre esses estarão famílias inteiras, famílias que eram vistas como exemplos na igreja, famílias cujos filhos cresceram ouvindo a verdade, famílias que fizeram tudo certo do ponto de vista religioso externo. Por que elas vão cair? Porque quando a verdadeira pressão vier, quando não for mais social nem confortável ser adventista, quando custar emprego, reputação, segurança, liberdade, talvez até a própria vida, o conhecimento doutrinário sozinho não vai sustentar ninguém. A tradição familiar não vai bastar. O hábito religioso não vai ser suficiente. A memória de uma infância na igreja adventista não vai ser o bastante para manter alguém de pé quando o mundo inteiro estiver apontando na direção oposta. Só uma coisa vai segurar as pessoas nessa hora: um relacionamento real, pessoal, profundo e testado com Jesus Cristo.
uma experiência genuína de conversão. Uma fé que não veio dos pais, mas que nasceu do próprio encontro pessoal com Deus. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Filhos que foram criados em famílias religiosas, mas que nunca tiveram esse encontro pessoal com Cristo, que nunca passaram por uma conversão genuína, que conhecem sobre Deus, mas não conhecem Deus. Esses filhos vão estar entre os primeiros a ceder. Não porque eles são piores que os outros, mas porque eles foram enganados. Foram levados a acreditar que estar na igreja certa, conhecer as doutrinas certas, viver segundo as regras certas era suficiente. E não é. Ellen White foi clara. Haverá uma sacudidura, uma separação. O joio que cresceu no meio do trigo será finalmente revelado. E muitos que pareciam trigo vão mostrar que sempre foram joio. Ela disse que homens ocupando altas posições na igreja vão abandonar a fé. Que pessoas que eram vistas como consagradas vão se revelar não convertidas. Que a aparência de piedade que enganou a muitos será finalmente exposta pelo que sempre foi. Apenas aparência. E isso inclui famílias. Famílias cujos filhos vão olhar para trás um dia e perceber que foram criados em uma religião, mas nunca foram apresentados ao Salvador. Você consegue imaginar a dor disso? Pais que dedicaram anos ensinando doutrina, impondo regras, mantendo tradições, fazendo tudo o que achavam certo, só para descobrir tarde demais que seus filhos nunca realmente conheceram Jesus. E descobrir isso não em um momento qualquer, mas no pior momento possível. Quando já não houver mais tempo para corrigir. Quando a porta da graça já tiver se fechado. Quando a escolha final já tiver sido feita. Ellen White descreveu esse momento. Ela falou sobre pais que vão clamar em agonia ao perceberem que perderam seus filhos. Não para o mundo de maneira óbvia, mas para uma religião morta que eles mesmos ajudaram a construir. E a parte mais trágica é que muitos desses pais vão cair junto com os filhos. Porque eles também viviam a mesma religião vazia. Também confiavam nas mesmas aparências. Também achavam que conhecimento doutrinário e conformidade externa eram suficientes. O cenário profético é claro. Quando a pressão vier, quando a escolha for entre Cristo ou conforto, entre verdade ou aceitação social, entre fidelidade ou sobrevivência, a maioria vai escolher errado. E muitos dos que vão escolher errado são pessoas que hoje se considerariam impossíveis de cair. Pessoas que diriam, eu nasci na igreja, conheço a verdade, nunca vou abandonar isso. Mas vão, porque nunca tiveram raiz verdadeira, nunca foram além da superfície, nunca construíram sobre a rocha. E isso não é especulação. Não é apenas uma possibilidade assustadora. É profecia. É advertência divina. É algo que Deus, em sua misericórdia, está tentando nos mostrar antes que aconteça, para que ainda possamos fazer algo a respeito. A grande pergunta então é: existe saída? Existe esperança para famílias que reconhecem que podem estar nesse caminho? Existe tempo para mudar? A resposta é sim. Mas a janela está se fechando. Os eventos estão se acelerando. O tempo está se esgotando. E a mudança precisa ser radical, não superficial. Porque não adianta fazer pequenos ajustes em uma estrutura que está fundamentalmente errada. Não adianta adicionar mais atividades religiosas em uma vida que já está cheia de religião, mas vazia de Cristo. O que precisa acontecer é uma revolução completa na forma como essas famílias entendem e vivem a fé. Precisa começar com os pais reconhecendo sua própria necessidade desesperada de Cristo. Não como uma doutrina que eles defendem, mas como uma pessoa que eles realmente conhecem. Precisa passar pela morte da religião de aparências e pelo nascimento de algo real, vulnerável, honesto, dependente. Os pais precisam parar de fingir que têm tudo resolvido espiritualmente
e começar a mostrar aos filhos como é lutar, como é cair, como é se levantar, como é buscar perdão, como é depender da graça todos os dias. Precisam substituir a performance religiosa pela presença de Cristo, as regras rígidas pela relação transformadora, o conhecimento morto pela experiência viva. E isso não é fácil, porque exige que os pais admitam que talvez estivessem errados, que talvez sua abordagem estava falhando, que talvez eles mesmos precisem de conversão antes de poderem guiar seus filhos à conversão verdadeira. Mas essa é a única esperança, a única saída, a única forma de escapar do destino profético que aguarda aqueles que constroem sobre areia. Ellen White deixou claro que Deus ainda pode alcançar corações, que ainda há tempo para arrependimento genuíno, que ainda há poder disponível para transformação real. Mas isso só acontece quando as pessoas param de confiar em sua religiosidade e começam a clamar por misericórdia como pecadores desesperados. Quando param de se apresentar diante de Deus com suas credenciais adventistas e começam a se apresentar com mãos vazias, admitindo: eu preciso de tudo, eu não tenho nada, eu sou pobre, miserável, cego e nu. É aí que Cristo pode finalmente fazer algo. É aí que o Espírito Santo pode começar a obra verdadeira. É aí que a religião morta pode dar lugar à vida real. E essa transformação precisa acontecer agora, não amanhã. Não depois que os filhos crescerem mais um pouco. Não quando a situação ficar mais crítica. Agora. Porque o tempo está acabando mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Os eventos finais estão se desenrolando. As profecias estão se cumprindo. A porta da graça não ficará aberta indefinidamente. E quando ela se fechar, não haverá mais oportunidade para mudança. Não haverá mais tempo para construir fundamentos espirituais. Não haverá mais chance de ensinar os filhos a dependerem de Cristo. Cada família será pesada na balança exatamente como está. E aqueles que construíram sobre conhecimento, tradição e aparências descobrirão tarde demais que não tem nada que possa sustentá-los. Mas ainda há tempo. Ainda há misericórdia. Ainda há poder disponível para a transformação completa. O caminho começa com honestidade brutal. Pais precisam olhar para suas próprias vidas e fazer a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Minha fé é real? Ou é apenas uma construção religiosa que eu herdei e estou repassando? Eu realmente conheço a Cristo? Ou apenas conheço informações sobre Ele? Minha vida demonstra dependência diária do Espírito Santo? Ou demonstra apenas disciplina religiosa? Meus filhos estão vendo em mim um exemplo de alguém que precisa desesperadamente de Jesus todos os dias? Ou estão vendo alguém que parece ter tudo resolvido sozinho? Essas perguntas doem, mas são necessárias, porque sem esse diagnóstico honesto, não há como começar a tratamento correto. E depois do diagnóstico vem a ação. A ação de reconstruir tudo sobre um fundamento diferente. Não mais sobre o que você sabe, mas sobre quem você conhece. Não mais sobre o que você faz, mas sobre o que Cristo fez por você. Isso significa mudar completamente a atmosfera espiritual da casa. Deixar de ser um lugar onde a religião é performada e se tornar um lugar onde Cristo é encontrado. Significa substituir os cultos mecânicos por momentos de busca genuína. As leituras obrigatórias por conversas reais sobre lutas e vitórias espirituais. As regras rígidas por princípios que brotam de amor verdadeiro. Significa parar de proteger os filhos de verem suas fraquezas e começar a mostrar como você lida com suas fraquezas através de Cristo. Parar de esconder suas batalhas e começar a testemunhar suas vitórias pela graça. Porque os filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais reais. Pais que sabem que são pecadores salvos
apenas pela misericórdia. Pais que demonstram dependência diária de um Salvador vivo. Quando os filhos veem isso, algo diferente acontece. Eles não estão mais sendo treinados para manter aparências. Estão sendo introduzidos a uma pessoa, a Cristo. E conhecer Cristo pessoalmente é a única coisa que pode mantê-los de pé quando tudo ao redor desmoronar. É a única coisa que pode sustentá-los quando a pressão vier. É a única coisa que importa eternamente. Ellen White viu isso com clareza profética. Ela viu gerações inteiras sendo perdidas não por falta de conhecimento, mas por falta de experiência real. Não por abandono da igreja, mas por nunca terem realmente encontrado Cristo dentro dela. E ela deixou registrado esses avisos para nós, para que pudéssemos escapar dessa armadilha, para que pudéssemos fazer diferente, para que pudéssemos construir sobre a rocha, não sobre a areia. O destino profético está claro. Famílias religiosas que formaram filhos fortes por fora e vazios por dentro cairão na sacudidura. Desmoronarão sob pressão. Serão reveladas como joio entre o trigo. Não porque Deus as rejeitou, mas porque elas nunca o conheceram verdadeiramente. Porque construíram toda uma estrutura religiosa impressionante sobre um vazio espiritual fatal. Mas esse destino não precisa ser o seu. Não precisa ser da sua família. Porque enquanto a porta da graça ainda está aberta, ainda há tempo para mudança radical. Tempo para reconhecer onde você está. Tempo para admitir o que precisa ser admitido. Tempo para clamar por misericórdia. Tempo para começar de novo sobre o fundamento correto. E esse é o momento para isso. Não depois. Não quando ficar mais conveniente. Agora. Porque os sinais estão por toda parte de que o tempo está se esgotando. As profecias estão se cumprindo. Os eventos estão se acelerando. A história está chegando ao seu clímax. E quando o clímax vier, cada pessoa será exatamente o que é. Cada família será exatamente o que construiu. Cada fundamento será testado até o limite. Os que construíram sobre Cristo permanecerão. Os que construíram sobre qualquer outra coisa cairão. Não importa quão impressionante parecesse. Não importa quão religioso parecesse. Não importa quantas gerações adventistas tinham na árvore genealógica. A única coisa que importará é: você conhece Cristo? Seus filhos conhecem Cristo? Ou vocês apenas conhecem coisas sobre Cristo? Se você chegou até aqui e está sentindo um aperto no peito, uma preocupação crescente, uma sensação de que algo precisa mudar, isso não é condenação. É misericórdia. É o Espírito Santo ainda operando, ainda chamando, ainda oferecendo oportunidade de mudança, antes que seja tarde demais. E existe um caminho prático para começar essa jornada de transformação. Um plano de 30 dias que pode ajudar você e sua família a sair da religiosidade externa e construir experiência real com Cristo. É sobre isso que fala o e-book Selado ou Perdido. Não é teoria. Não é mais conhecimento doutrinário. É um diagnóstico espiritual honesto, seguido de um plano prático de restauração. 30 dias para examinar sua vida à luz das advertências proféticas. 30 dias para identificar onde está o vazio. 30 dias para começar a construir algo real no lugar da casca religiosa. É para famílias que reconhecem que podem estar exatamente nessa situação que estamos descrevendo. Que fazem tudo certo externamente, mas sentem que algo fundamental está faltando. Que querem mais do que religião. Que querem Cristo. O link está na descrição. E quando você adquire esse material, além de ter acesso a um recurso que pode literalmente mudar o destino eterno da sua família, você também apoia este trabalho de continuar trazendo mensagens proféticas urgentes como essa.
porque esse tipo de conteúdo não é popular, não é confortável, não atrai multidões, mas é necessário, é profético. É o que Deus está tentando dizer ao seu povo nestes últimos momentos da história. Então, eu te encorajo. Não deixe esse momento passar. Não deixe essa inquietação que você está sentindo agora se dissipar sem que você faça algo a respeito. Porque essa inquietação é o Espírito Santo falando. Pegue esse material. Comece os 30 dias de diagnóstico e restauração. Faça isso pela sua alma. Faça isso pelos seus filhos. Faça isso enquanto ainda há tempo. E lembre-se, o que vai acontecer com famílias religiosas que formaram filhos fortes por fora e vazios por dentro já foi profetizado. Eles cairão. Mas você não precisa estar entre eles. Você pode escolher hoje começar a construir diferente. Sobre Cristo, sobre experiência real, sobre relacionamento verdadeiro. E quando a tempestade vier, você e sua família estarão firmados na rocha que nunca falha. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará para sempre. Use esse tempo sabiamente. Use com urgência. Use como se sua eternidade dependesse disso, porque depende.